Ah, foi. Agora foi legal. Então vamos lá. Beijo pra vocês, falou. Falou, abraço, Bruce. Valeu, Bruce. Pessoal, então nós vamos continuar aqui o teste T, né? Teste T, então, é um capítulo até pequeno, referente aos outros. E acredito que hoje, dependendo do horário e tal, a gente até finaliza ele, tá? Esse capítulo. Vamos ver quanto a gente consegue andar. Pelo horário e pelo conteúdo, acredito que sim, acho que dá tempo de terminar, tá? Então, pessoal, o que eu vou só quis trazer aqui para a gente poder rever tudo juntos é o que sai no SPSS, o que a gente tem que olhar, né? Então, aqui, ó, a saída para o teste T independente. Lembrando, aquele independente, eu tenho dois grupos, um grupo não depende do outro, e aí eu vou comparar grupo A versus grupo B, né? Normalmente fazemos muitas pesquisas assim, certo? Um grupo versus o outro. Então, ó, a variável dependente, se vocês forem lembrar da semana passada, a ideia do estudo que eles propõem aqui para a gente poder trabalhar em cima era memorização, então lista de palavras, memória, né? Normalmente lista de palavras a gente diz que avalia a memória episódica. E a ideia tem um grupo A e o grupo B. Um grupo A, ele vai tentar memorizar uma lista de 20 palavras, se eu não me engano era isso, ou com um fone de ouvido, ouvindo um barulho. E esses barulhos eram diferentes barulhos, né? Então, a ideia do experimento é saber se o barulho prejudica a memorização. O grupo B é um grupo diferente, outras pessoas, eles vão eles vão memorizar 20 palavras, só que eles vão colocar o fone, mas esse fone vai estar em silêncio, mudo, né, sem barulho nenhum. Então, a variável dependente desse estudo é o número de palavras lembradas por cada grupo, e a variável independente ao barulho é aquela que nós manipulamos, aquela que está na mão do pesquisador. Programas computacionais, como o SPSS, apresentarão as seguintes informações. Então, vamos lá. As médias das duas funções e a diferença entre elas. O que você deseja saber é se a diferença entre as duas médias é grande o suficiente para ser importante. Não somente a significância estatística, que informa que a probabilidade da estatística de teste ser obtida, dado que a hipótese nula é verdadeira. Beleza? E aí ela também vai dar intervalos de confiança. O SPSS, usando o procedimento teste T, fornece limites de confiança para a diferença entre as médias. A diferença entre as médias amostrais é uma estimativa por ponto. Essa diferença das médias amostrais é a melhor estimativa da diferença das médias populacionais. Limites de confiança nos fornecem o quanto você está confiante de que a diferença das médias populacionais encontra-se em certo intervalo. Legal. Valor T, né? Ele também vai disponibilizar. Então, quanto maior o valor T, maior é a probabilidade de que a diferença entre os grupos não resulte do erro amostral. Então, quanto maior o valor de T, maior a probabilidade de eu rejeitar a hipótese nula, que é os grupos não têm diferença. Um valor negativo é tão importante quanto um valor positivo, então vejam que o sinal desses valores aí, né, os ambos são importantes. A direção positiva ou negativa dependerá de como os grupos tenham sido codificados. Então, assim, ó, grupo que ouviu o barulho, grupo que não ouviu o barulho. Aí vamos supor que o resultado deu positivo, o T, né? Se eu trocar e colocar primeiro sem barulho e depois com barulho, invertir a ordem de como o programa vai codificar, aí pode ser que apareça negativo, né? Depende de quem vem primeiro, tá bom? Então, eles podem fazer essas inversões e isso só demonstra quem entrou primeiro no programa. Quem, vamos supor, a referência, tá? Então, ó, por exemplo, chamamos a condição de barulho e a condição 2, então a condição 1 de barulho e a condição 2 sem barulho. Obviamente, isso foi uma decisão arbitrária, pois poderíamos ter feito ao contrário, né? O que resultaria no mesmo valor absoluto de T,
mas com um sinal diferente. Então, aí o que vai interferir mesmo só é quem veio primeiro, tá? Vai ter o valor de probabilidade, que é o P, tá bom? Então, é aquele ponto 0,5 que a gente já falou sobre. Então, é a probabilidade do valor ter obtido, ter ocorrido devido à variabilidade amostral ou erro, sendo hipótese nula verdadeira. Isso significa que o valor ter obtido está numa área de curva que é incomum. Isto é, não seria esperado que tal valor estivesse aleatoriamente nessa região. O valor P é uma probabilidade disso ter ocorrido devido ao erro amostral, por exemplo. Então, esse valor bem pequenininho aí, 0,001, significa que existe somente uma chance em 1000 de esse resultado ter ocorrido por erro amostral, sendo a hipótese nula verdadeira. Então, dessa maneira, dá para rejeitar com esse valor 0,01, né, 0,001, a gente consegue rejeitar a hipótese nula. Grau de liberdade, nós vamos falar um pouco sobre hoje, o que é grau de liberdade. Não é algo assim trivial, sempre a gente tem que colocar, né? Então, para a maioria das situações, testes, mas não todos, os graus de liberdade aproximadamente se equiparam ao tamanho da amostra. Para um teste T relacionado, ou seja, quando não é independente, né? Mas quando as amostras passam por condições diferentes, o grau de liberdade é sempre 1 a menos do que o número de participantes. Para um teste T independente, que é o que nós estamos vendo agora, os graus de liberdade são n-1 mais n-1, né? Portanto, para uma amostra de 20, 10 participantes em cada grupo, nós vamos ter um grau de liberdade de 18, porque nós vamos fazer 10 menos 1, 9. Um grupo. Segundo grupo, 10 menos 1, 9 também. E aí somamos 9 mais 9, tá? Aquele 3 ali é uma nota de rodapé, não tem a ver de elevar ao cubo nem nada, foi até a dúvida que tínhamos na semana passada, mas aí pela conta já tínhamos visto que era de fato uma nota de rodapé, tá bom? Para um delineamento intraparticipantes, ou seja, o mesmo sujeito em condições diferentes, com uma amostra de 20, o grau de liberdade ele é 19, porque ele vai seguir isso aqui, ó, um menos do que o número de participantes. Então, se eu tenho 20, eu tiro 1, vai dar os 19. Os graus de liberdade devem sempre ser considerados em relatórios ou projetos de laboratório. Então, eu digo para vocês que o Camilo deve ter posto também na dissertação dele. Eu coloquei bastante na minha dissertação. Então, sempre a gente, depende do teste, eles falaram que a maioria, não todos, mas alguns, correlação você viu que a gente não pôs. Né? Correlação a gente põe intervalo de confiança, mas não põe grau de liberdade. Mas muitos outros testes a gente coloca assim grau de liberdade, tá bom? Teste T a gente coloca também, tá? Então, normalmente é algo que a gente precisa reportar. Junto com o valor P, os limites de confiança para a diferença entre as médias. O grau de liberdade é geralmente escrito em colchetes, por exemplo, T87. Colchetes ou parênteses, né? Então, veja, o 87 é o grau de liberdade e o 0,78 é o valor T. Isso significa que o valor T foi esse que eu falei, para um grau de liberdade aquilo que eu falei também, tá? Então sempre vai aparecer normalmente assim. Quando a gente aprender a nova vai ser F, né? Que é um coeficiente de variância, de variação. Vai ser F parênteses, tá? E aí vai ter também lá dentro, vai ter os graus de liberdade e depois o valor de F, tá bom? Então nunca confundir o que está dentro do parênteses não é o valor do coeficiente aqui da estatística, tá? É sempre depois o sinal de igual. O que está entre parênteses ou colchetes é os graus de liberdade. Desvios padrão, isso a gente já tinha visto como calcula, capítulo 3, tá? Para quem não lembrar, ou quem chegou depois aí nessas reuniões, nos nossos encontros. Capítulo 3 ensina como calcular o desvio padrão. E no capítulo 4 também como calcular o erro padrão, que a diferença é que o erro padrão tem mais a ver com população, desvio padrão tem a ver com uma variação daquela amostra em torno da média. E o erro padrão é um cálculo para tentar estimar um erro padrão, quer dizer, um desvio padrão das médias das amostras. Então é algo ligado mais à população e o desvio padrão mais àquela sua amostra.
E aqui é só para tentar explicar a vocês graus de liberdade, tá bom? Vamos ver, não, vamos lá. Então, eu peguei alguns exemplos, tá? Graus de liberdade do livro que estamos seguindo e graus de liberdade do Field. Peguei também. Então, vamos lá. Esse é um termo matemático que é geralmente usado nas fórmulas dos testes estatísticos. Existem definições matemáticas que não são úteis para muitos psicólogos. E existem definições que funcionam, como, por exemplo, a do grau de liberdade, que se refere ao número de valores individuais que podem variar, serem livremente alterados, sem alterar a média da amostra. Bom, então isso aqui já é um ponto legal da gente pegar. Então são valores individuais que podem variar, eles podem ser livremente alterados, mas eles não alteram o resultado final, que é a média. Alguns exemplos podem ajudar a ilustrar o conceito. Por exemplo, se pedimos que você escolha dois números quaisquer, sem restrições, você tem 2 graus de liberdade, certo? Então eu tenho dois números quaisquer, posso escolher aqui aleatoriamente. Então, neste ponto aqui, eu tenho 2 graus de liberdade, porque são dois números aleatórios. Agora, se solicitarmos que você escolha dois números cuja a soma seja 10, agora eu já tenho uma condição aqui, né? A primeira é, escolha dois números aí aleatoriamente, não tem, não, a somatória deles não precisa dar valor x nenhum. Então, aqui eu tenho 2 graus de liberdade, porque os dois têm, eles podem ser livremente alterados. Quando eu já coloco uma condição, quer dizer, a soma deles tem que dar 10. Veja que a ideia aqui já muda, porque ó, uma vez escolhido o primeiro número, por exemplo, 7, o outro não será mais livre, pois você necessariamente deve escolher o 3 para que a soma seja 10. Então, quando tem condições assim, né? Você já tem assim, alguns vão ser livres, outros não. No primeiro exemplo, os dois são livres, por isso que eu tenho 2 graus de liberdade. Eu tenho liberdade para os dois números que eu estou usando. Nessa condição que a somatória tem que dar 10, vejam que eu tenho aqui então 1 grau de liberdade. Por quê? Porque o primeiro número eu tenho qualquer liberdade para escolher ele, né? O primeiro número eu tenho liberdade para escolher entre 1 e 9, qualquer um desses números. Então, isso é uma liberdade que eu tenho. A partir do momento que eu escolho o primeiro número, o segundo ele já está condicionado. Aí eu não tenho mais liberdade para escolher. Então, aqui 7, né? O próximo tem que ser 3. Se eu escolhi 5, o outro tem que ser 5. Se eu escolhi 8, o outro tem que ser 2. Se eu escolhi 1, o outro tem que ser 9. Então, o primeiro eu tenho a liberdade de escolher, o segundo eu já tenho uma condição que número tem que ser, né? Então, no caso aqui do 10, o 7, né, ele tem a liberdade para ser escolhido, porém o 3 já não tem, porque tem que ser 3 para dar 10, né? Então, neste caso, você dispõe de apenas 1 grau de liberdade. O grau de liberdade é reduzido de 1 unidade. Tá bom? Então, isso aqui são ideias para a gente poder começar a entender o que é grau de liberdade. Vamos ver outro exemplo aqui. Ó. Vamos examinar um exemplo que não envolva matemática. Imagine que você é o anfitrião de um jantar importante e que precisa alocar uma pessoa em uma mesa. Tá? Ou é 10 pessoas em uma mesa. Aqui acho que isso aqui não é o, seria 10, tá bom? 10 pessoas em uma mesa. O conhecimento de onde os primeiros 9 irão se sentar irá determinar onde a 10ª pessoa se senta. Então vejam que eu tenho 10 lugares, 10 pessoas. Algumas pessoas eu tenho liberdade para escolher onde elas vão sentar. Mas a última pessoa eu já não tenho essa liberdade, porque ela só vai sentar onde restou, tá? Assim, você tem liberdade de decidir onde as primeiras 9 pessoas irão se sentar, mas o lugar da 10ª estará automaticamente determinado pela posição das primeiras 9. O grau de liberdade é, neste caso, 10 menos 1, 9. Eu tenho 10 pessoas, né? E aí eu tiro sempre a conta do grau de liberdade, nesse caso, eu tiro menos 1, tá? E aí dá 9. Se vocês pensarem nessa analogia, tenho 10 cadeiras, 10 pessoas. As 9 pessoas eu tenho até então liberdade para escolher onde eu posso colocá-las. Vai diminuindo a minha liberdade, mas ainda tenho liberdade, né? Mesmo quando chegar assim a 9ª pessoa, né?
eu vou ter 2 lugares. Eu tenho a liberdade de escolher na cadeira A, que sobrou, ou na cadeira B. Já a 10ª pessoa, eu não tenho liberdade alguma, ela automaticamente tem que ir para um lugar é, condicionado. Então eu já não tenho essa liberdade, tá? Agora imagine que você é o anfitrião de uma janta, à moda antiga, onde você tem 5 mulheres e 5 homens e precisa colocar cada mulher ao lado de cada homem. Nesse caso, sabendo onde os primeiros 4 pares se sentam, 8 pessoas, resulta que os lugares do último par, um homem e uma mulher, estarão determinados. Então aqui já é grau de liberdade, seria o 10, que eu tenho 10 pessoas, mas menos 2, porque como eu tenho sempre que conciliar homem e mulher, quando sobrar 2 cadeiras, eu já sei que uma cadeira é para o homem e outra cadeira é para a mulher. Então, de novo, eu já tenho uma condição, e aí eu vou tirar, então, agora 10 menos 2, meu grau de liberdade é menor, tá? Então, essa é um pouco das ideias. Deixa eu ver se eu tenho. Agora eu trouxe do Field, que ele traz uma parada aí com rugby. Vamos ver, ó. Então agora é um outro livro trazendo também uma analogia aí para graus de liberdade. Imagine que você seja o treinador de um time de rugby e tem uma planilha do time com 15 células vazias que correspondem às posições dos jogadores no campo. Existe uma formação padrão nesse esporte. Cada time tem 15 posições específicas que devem permanecer constantes durante o jogo. Quando o primeiro jogador chega, existem 15 posições livres em que ele pode ser colocado. Você coloca o nome desse jogador em uma célula da planilha e o aloca em uma posição, por exemplo, linha média. Uma posição no campo agora está ocupada. Quando o jogador seguinte chega, existem 14 posições livres e você ainda tem a liberdade de escolher em que posição o jogador será colocado. À medida que mais jogadores são alocados, chegará um ponto em que 14 posições já estarão preenchidas e restará um jogador. Não há liberdade, agora lembre, igual do jantar, né? Então eu vou colocando, eu tenho até então liberdade para escolher. Chegou um momento que não tenho mais, sobrou um lugar e um jogador, uma posição e um jogador, tá? Não há liberdade de escolher a posição desse jogador, porque só existe uma possível. Portanto, existem 14 graus de liberdade, isto é, você tem possibilidade de escolher onde 14 jogadores irão jogar, mas para um jogador não há escolha, pois ele é o último, tá bom? Então essa é um pouco das ideias do grau de liberdade, tá? E aqui agora pensando agora em termos estatísticos, o Field também. Os graus de liberdade estão relacionados ao número de observações que são livres para variar. Se retirarmos uma amostra de 4 observações de uma população para estimarmos o seu desvio padrão, precisaremos utilizar a média da amostra como uma estimativa da média da população. Assim, manteremos um valor constante. Digamos que a média da amostra seja 10. Vamos assumir que a média da população seja esse valor e vamos mantê-lo constante. Então, 10 vai ser sempre ser constante. Com esse valor fixado, os 4 valores da amostra podem variar? E aí ele dá aqui, ó. A resposta é não, porque para manter a média constante, somente 3 valores podem variar. Então veja, se os valores da amostra forem 8, 9, 11 e 12, né, a média deu 10, né? E trocarmos esses 3 valores por 7, 15 e 8, o último valor deve ser 10, para que a média não seja alterada. Então, quer dizer, a média tem que ser 10 e tem que ser constante. Esse conjunto de dados de 4 observações, se você tirar a média desses valores, vai dar 10. Beleza, e se a gente troca agora 3 valores daqui, como ele trocou 7, 15 e 8. Então, beleza, deu 7, 15, 8. Mas eu preciso de um quarto número, aí eu tenho que fazer a soma para saber, um quarto número para que, tirando a média desses 4 números, mantenha 10. E para esse conjunto de dados, 7, 15 e 8, o único número que se encaixa aqui, que se tirarmos a média vai dar 4, é se a gente colocar o quarta observação com o valor 10. Tá? Então, veja, aqui nós vamos ter liberdade até tal ponto, então até 3 dados nós temos liberdade para escolher. O último está condicionado. Ele precisa vir com um valor que, somando os outros 3, no final a média dê 10, por exemplo. Portanto,
Se mantivermos um parâmetro constante, os graus de liberdade devem ser o tamanho da amostra menos 1. Tá? Então, veja, eu tenho 4 observações. Né? Então, eu tenho 4 observações, a minha amostra é de 4 pessoas. A ideia que eles querem passar é que a ideia aqui do grau de liberdade seria a conta que dá para fazer é o tamanho da amostra, 4 observações, menos 1, que é a última. Tá? Então, eu teria 3 graus de liberdade aqui. E aí, essa é a ideia mesmo. Quando a gente pode usar 3 valores aleatórios, vejam que beleza. Eu usei o 7, eu usei o 15, eu usei o 8. O último, ele não está livre. Eu tenho que escolher um número que vai chegar na minha média 10. Então, esse aqui não tem liberdade, mas esses 3 tiveram. Esse fato explica por que quando utilizamos uma amostra para estimar o desvio padrão da população, como fizemos na sessão anterior, aqui do livro do Field, devemos dividir a soma dos quadrados por n-1, em vez de por n apenas. Né? Esse n-1 vem dessa proposição dos graus de liberdade aqui. Tá? Beleza, então acho que vocês entenderam um pouco o que é o grau de liberdade. Então, é o número de observações que podem variar dentro do meu conjunto de dados. Sempre lembrando que, dependendo, nós vamos ter um grau de liberdade e nós temos ou n-1, né, ou n-1, se for 2 grupos, né, n-1 mais n-1, que nós vimos, tá bom? Então, sempre vai ser quantas observações podem variar dentro de um conjunto de dados. Sempre lembrando que as últimas, por exemplo, dependendo se for dupla ou se for uma pessoa individual, um dado individual, vamos pensar que os últimos dados assim, eles não vão poder variar, né? Porque eu não vou ter liberdade para alocá-los. Então sempre a gente tem que ficar ligado aí nessas continhas. Normalmente, grau de liberdade vem nos programas, tá? Os programas já relatam. Nós vamos ver que o SPSS relata e os outros programas também relatam. A ideia aqui é mais entender a teoria, tá, dos graus de liberdade e reportar. Sempre não esquecer de reportar, tá? Aqui foi até um argumento que o Felipe, né, tinha falado na semana passada sobre suposições que devem ser satisfeitas no uso do teste T. Então, para usar o teste T, nós temos aí algumas regras, alguns pressupostos que se eles forem violados, não forem atendidos, aí nós temos que usar o que é chamado de teste T não paramétrico, tá bom? Mas então a gente vai trabalhar como o livro, né? O livro ele traz vários tipos de testes paramétricos e no final, o capítulo último, ele traz os testes não paramétricos, as alternativas, caso não seja os dados que você tem não satisfaçam as proposições que o teste pede. Então vamos ver para o teste T normal, né, padronizado, quais são as premissas que precisam ser satisfeitas. Então, o teste T é um teste paramétrico, o que significa que certas condições sobre a distribuição dos dados precisam ser válidas. Por exemplo, os dados devem ser retirados de uma população de valores normalmente distribuídos. Então, vejam que nós estamos falando de distribuição normal, aquela curva de sino, né? Então, os dados deveriam, para esse tipo de teste aqui, deveria se distribuir de uma maneira normal. Aqui, aquilo que nós já falamos quanto maior a amostra utilizada, maior a probabilidade de obter dados normais, tá bom? Então, quanto maior a amostra de uma pesquisa, mais a chance de termos uma distribuição normal. Desde que os dados tenham uma distribuição aproximadamente normal, então vejam que não é assim, tem que ser cravado normal, mas chegar perto, melhor. Você não precisa se preocupar, mas se eles são severamente assimétricos, e nós vimos aquilo, assimetria e curtoses, né? Vimos isso. Então, será necessária a utilização de um teste não paramétrico. Nesse estágio, recomendamos uma olhada rápida nos histogramas de cada variável. Eles podem ser obtidos com o auxílio do procedimento Frequencies, que é frequências no SPSS. Então, aqui, a ideia é que você tem vários grupos
é que a ideia aqui é que você possa pegar os seus grupos, porque eles estão recomendando, e fazer um histograma de cada variável, né? Ou de cada grupo, ou de cada variável que você tem. Só para ver se todas são normais, se algumas não são, se umas são, outras não, tá bom? Além de você fazer só depois, assim, de uma comparação, é você fazer de cada variável. Então, se no seu estudo tem 5 variáveis, tem memória de curto prazo, fonológica, leitura de palavras, leitura de pseudopalavras, uma prova de consciência fonológica e uma prova de memória episódica. A ideia é que a gente pudesse fazer 5 histogramas de cada uma dessas variáveis para cada grupo, né? E ver se elas estão distribuídas normalmente ou não. Aqui são alguns exemplos, né? Então, ó, a simetria levemente positiva, nós já vimos isso. A simetria levemente negativa. Aqui é uma assimetria fortemente positiva. E aqui é uma assimetria fortemente negativa. Né? Então, são casos aqui que não são consideradas distribuições normais. Tá bom? Nós temos as levemente, como ele diz, aproximadamente, você pode tentar rodar com uma simetria levemente negativa. Mas uma fortemente negativa ou fortemente positiva, aí não é recomendado usar o teste T para esse tipo de dado de distribuição das suas variáveis. Aí tá, lembre-se de que quando usamos o teste T, comparamos uma diferença de médias. E se nossos dados forem assimétricos, aí vem uma ideia deles, né? A média pode não ser a melhor medida da tendência central, tá? Aí tem que ver, então, beleza. Se meus dados são assimétricos, a média, então, talvez não seja uma boa. Então, eu teria que ver um outro teste que vai trabalhar com mediana, ou até vai trabalhar com moda, né? Aí eu preciso não ficar refém da média, tá bom? Caso meus dados sejam assimétricos. Então, eu posso pensar em outros testes e não ficar preso na média aqui. Aqui, então, é o seguinte, pessoal. Eu vou mostrar para vocês a saída e nós vamos fazer também, eu estou com o SPSS aqui aberto e eu tenho esse banco de dados e a gente vai fazer a análise entre esse banco de dados aí que é com barulho e sem barulho, né? Então nós vamos poder fazer aqui, tá bom? Então aqui são as saídas. Então eu vou fazer o seguinte, antes da gente ver a saída, eu vou colocar o SPSS e nós vamos fazer aqui, deixa eu ver qual é qual aqui, beleza, ó. Então nós temos o grupo do barulho e o grupo do sem barulho. Ao todo são 23 pessoas, deixa eu ver se é isso, ou 24. 24 pessoas. Então nós temos 12 pessoas no grupo com barulho e 12 pessoas no grupo sem barulho, e aqui é a pontuação. A verdade é quantas palavras cada pessoa lembrou. Então esse primeiro voluntário aqui, ele lembrou 5 palavras ouvindo barulho, esse segundo 10, o terceiro 6, o quarto 6 e assim por diante. Aí que tem um outro grupo, é um grupo independente. Aí esse participante sem barulho conseguiu lembrar 15 de 20, esse lembrou 9, esse lembrou 16 de 20 palavras, esse lembrou 15 e assim por diante. Beleza? Então a ideia aqui no SPSS é assim, ó. Nós vamos vir em analisar, nós vamos em comparar médias. Aí comparar médias nós temos vários testes aqui. O que nos interessa aqui é só teste T de amostras independentes. Beleza, então deixa eu só voltar com isso aqui, porque isso aqui eu já tinha colocado. Tá, variável de teste são as variáveis dependentes. Então, a variável que depende aqui é a pontuação, ou seja, quantas palavras cada um lembrou. Então, vem aqui. Né? Aí eu tenho a variável de agrupamento, quer dizer, os meus grupos. Grupo 1, grupo 2. Aí eu coloco eles aqui. Aí vejam que ele vai aparecer ponto de interrogação, porque ele quer que eu defina os grupos. Tá? Então eu defini aqui, ó, grupo 1. Então o grupo 1 vai ser o grupo do barulho, que ouviu o barulho, e o grupo 2 é o grupo que não ouviu barulho. Continuar, beleza? Aqui tem opções. Se eu quiser mudar, por exemplo, o intervalo de confiança, ou aumentar para 99 ou diminuir para 90, vou deixar 95 mesmo, tá? Aí nós temos aqui, e aí nós vamos poder fazer aqui, ó.
Ok. Então vamos lá, ele vai rodar aqui. Então vamos lá. Grupo, barulho e sem barulho. O N de cada um, eu tenho 12 em cada um, certo? A média tem uma diferença entre as médias, né? Então estou vendo que a média do grupo que ouviu o barulho é menor do que quem não ouviu. Eu tenho os desvios padrão, vejo que o desvio padrão ele é bem parecido, e aí ele já te dá o erro padrão da média também. Isso te ajuda, tá? Beleza. Aí vamos ver a segunda. Então aqui é uma tabela mais descritiva, tá bom? Estatística de grupo. A segunda, aqui já tem um teste inferencial. Aqui tem a estatística, né? Então nós temos aqui, nós vamos aprender o que é o teste de Levene, se as variâncias são iguais ou se as variâncias são diferentes, vamos entender o que é isso. Então vejam que a ideia do Levene não deu significativo, certo? Porque deu maior que 0,05. Então, quando não dá significativo, quer dizer que as variâncias são iguais, ou elas não são significativamente diferentes, né? Mais do que, acho que é forte falar que elas são iguais. A gente pode falar que elas não são significativamente diferentes, tá? Que a hipótese nula do Levene são iguais, né? Se o valor for igual ou menor a 0,05, quer dizer que são diferentes. Então, eu tenho que torcer pela hipótese nula. É que nem Shapiro-Wilk e tal. Eu tenho que torcer para que a hipótese nula ganhe, porque a hipótese nula me favorece aqui. Então, nós vamos ver melhor isso, tá? Aí nós temos o valor T. Aqui é grau de liberdade, né? Degree of freedom. Aqui está em inglês, mas essa é a ideia aqui. Esses são os graus de liberdade, né? Aqui nós temos a significância, ó. Aqui é a significância, ou seja, aqui é a probabilidade de um grupo ser diferente do outro, e veja que deu significativo. Então eu posso dizer que o grupo que ouviu o barulho se difere do grupo que não ouviu o barulho, e essa diferença aqui de médias, ela é significativa. Não é por um erro amostral, não é por um... eu posso rejeitar a hipótese nula. Nesse caso aqui, a hipótese nula é os grupos não são diferentes. Aí a hipótese alternativa é: o grupo que ouviu barulho é diferente do grupo que não ouviu barulho. Como deu significativo, eu posso dizer que sim, são diferentes, e não é por conta da hipótese, eu posso rejeitar a hipótese nula, né? Aqui tem diferença da média. Então, qual é a diferença dessas médias? Ele te dá, tem gente que gosta de reportar esse valor, mostrando que a diferença de um grupo para o outro foi esta. Tem o erro padrão da diferença, que é essa diferença aqui. Então, temos tanto o erro padrão aqui desta média, como o erro padrão da diferença. E vejam aqui, nós temos o 95% intervalo de confiança. Inferior e superior. Então, nós temos grau de liberdade, nós temos a significância, as médias, os desvios padrão, a diferença entre as médias e o intervalo de confiança. Beleza? Então, voltaremos aqui só para ver que deu a mesma coisa, né? O que está no livro apareceu lá no que eu rodei. Então vamos lá. Vejam aqui, ó. Barulho, sem barulho, 12 e 12, já vimos isso. Aí aqui eles vão explicar. Levene, né, que eu mostrei para vocês. Isso mostra que não existem diferenças significativas entre as variâncias. O valor é bem alto, o valor P, né? 0,678. Portanto, usaremos a parte da saída rotulada como Equal Variance Estimate, como é indicado pelo SPSS, que é aqui, ó. Tá? Aqui, então, é o que a gente tem. Beleza, Levene. Indo para outra parte da tabela, aqui já tem a ver com a diferença entre os grupos. Aqui só tem a ver com a variância. E veja que é um F, né? O F a gente vai ver bastante na nova, mas já aparece no teste T para esse teste de Levene, né? Aí aqui, essa parte aqui maior da tabela tem a ver com a diferença de um grupo versus o outro. Então, ó, geralmente relatamos probabilidades exatas. Quando o SPSS imprime uma fileira de zeros, então vejam que o SPSS ele colocou 0.000, mas a gente nunca vai reportar isso, 0.000, né? Que eles
pedem é, entretanto, mude o último número para 1 e use o sinal de menor. Então ficaria assim, ó, o P menor que 0,001. Então eram 3 zeros depois da vírgula do ponto. Eu tiro o último zero e coloco 1. Isso para reportar, tá bom? Não podemos nunca reportar 000, tá? Por causa que a gente precisa de um valor exato aí, tá? Beleza, esse aqui. E aqui é a diferença entre as médias, que nós vimos, ó. Essa é a diferença entre as médias. E essa diferença, então, o que quer dizer? Que essa diferença entre ouvir barulho e não ouvir barulho é significativa, tá? Essa é a ideia. Esse valor, essa diferença, ela é significativa sim. Então, há uma diferença. Não posso dizer que os grupos são iguais. Quem ouviu barulho e quem não ouviu. Então, o que a gente já começa a interpretar é, parece que para esse estudo, ouvir barulho prejudica a memorização, tá? Aqui é o erro padrão da diferença que vimos e aqui é o intervalo de confiança. O valor menor e o valor maior, tá? Aqui, então, só para pegar, a ideia é a gente entender o teste de Levene, então, só para vocês terem a ideia, tá? Não precisa se aprofundar. No fundo, o que precisa saber é assim, fez o teste, rodou SPSS ou qualquer outro lugar, JASP, Jamovi, qualquer outro lugar, no Python, no R, aí você roda e pede o teste de Levene. O que você tem que torcer é para que não dê significativo. O que é dar significativo? É dar igual ou menor que 0,05. Se der igual ou menor que 0,05, violou um dos pressupostos aí para rodar o teste. Não deu significativo, deu um valor super alto, então não violou, mostra que as variações não são diferentes ou não são significativamente diferentes, podemos tocar o barco, tá? E aqui eu só trouxe teoricamente para a gente entender o que é o teste de Levene. Trouxe alguns exemplos também para a gente poder entender. Então, ó, uma das coisas que você notará é que o SPSS usa um teste denominado teste de Levene para a desigualdade. Então vejam que existem outros testes. O SPSS usa o Levene, mas se a gente for atrás, a gente vai ver que existem outros. Ele é usado para verificar se as duas condições têm variâncias iguais, se elas variam de forma igual. Igual ou semelhante, tá? Não precisa ser idêntico, mas pode ser semelhante. Quando duas ou mais condições apresentam variâncias iguais, temos a denominada homogeneidade de variâncias. Alguns testes estatísticos, como o teste T, supõem que as variâncias entre os grupos ou amostras são iguais. Então, o teste T ele já faz essa suposição. Então, a gente tem que usar o Levene para ver se essa suposição que o teste T está levantando é de fato verídica ou não. Se existe uma homogeneidade de variância ou não. Tá? Então, o teste de Levene que o SPSS usa não está dentro do teste T, tá bom? É que como o teste T já faz uma suposição, o SPSS te coloca, ele, o programa, coloca esse teste para ser feito também, para você saber se a suposição que o teste T já coloca foi violada ou não foi. Então, o teste de Levene não está dentro do teste T. É um teste diferente, tá? Ah, tá. O teste de Levene, pode ser usado para verificar essa suposição. O teste T fornece dois conjuntos de resultados. Um para usar quando satisfazemos a suposição, por exemplo, as variâncias são iguais, e outro para usar quando conseguimos satisfazer essa suposição, por exemplo, as variâncias são diferentes. O teste de Levene nos fornece um valor f, que a gente ainda não aprendeu, certo? Porque o F tem a ver com a nova, lá para frente. Mas é um teste parecido com o T, né? E aí eles vão colocar aqui, ó. Então, o grau de liberdade igual a 1, né? De fato, quando o grau de liberdade é 1, T ao quadrado é F. Então, se a gente tem um grau de liberdade de 1 numa pesquisa aí, num conjunto de dados, a ideia que a gente pode pensar é que o T ao quadrado ele é F. Ou seja, ó, se você tem um t igual a 3, você sabe que isso é igual a um valor de f de 9, tá? Então a gente já consegue pensar nisso se o grau de liberdade for 1, tá bom?
que é o t ao quadrado, é o valor de f. Aqui, ó, teste de Levene. O teste de Levene é um teste de homogeneidade de variâncias, que não depende da suposição de normalidade. Então, para o teste de Levene, a questão de normalidade aqui é independente. Quando estamos decididos se a suposição de variâncias iguais foi satisfeita, precisamos olhar para o valor P, que é dado ao lado do valor F. Então, nós temos aqui o valor F e temos o valor da probabilidade dele. É isso que a gente tem que ver sempre, né? Para sermos consistentes com a convenção tradicional, devemos concluir que nossas variâncias são diferentes, desiguais, se o valor P é menor do que 0,05. Se o valor P é maior, como esse aqui é maior, admitiremos que as variâncias são aproximadamente iguais. O SPSS usa o critério de valor P menor que 0,05 para decidir se as variâncias são iguais, tá? Então é aquele valor padrão que ele usa, tá bom? Do 0,05, o teste de Levene também usa, tá? Aqui não dá para mudar. Em lugares em que você tem mais liberdade para escolher parâmetros, por exemplo, no R, né? Que você roda a estatística e você pode mudar parâmetros conforme o seu conhecimento. Então você poderia diminuir esse valor de P, tá? Já aqui no SPSS, Jamovi, no Jamov tem esse valor default, que é 0,05, e isso não se mexe, tá bom? Caso você queira um dia, numa pesquisa futura, mexer, você queria diminuir esse valor, aí vai ter que ir num outro programa, onde você tem mais liberdade para isso. Aqui tem como reportar os resultados. Deixa eu só ver uma coisinha. Tá. Antes de eu mostrar o reportar os resultados, que está aqui, que é importante, como reportamos isso, quero só mostrar para vocês um outro exemplo, agora do Field, tá? Tem a ver com bandas de rock e tal, né? Que é o Motorhead, quer ver? Então, a homogeneidade das variâncias. Só um outro exemplo aí. Então, ó, uma otologista está interessada no efeito dos altos sons dos concertos sobre a audição dos frequentadores. Assim, ela decidiu enviar 10 pessoas a uma turnê com a banda mais barulhenta que ela pode encontrar, que foi o Motorhead, né? Então, acho que aqui, acredito eu que todo mundo conhece o Motorhead. Se gosta ou não gosta aí é uma outra condição, mas acho que já ouviu falar, já ouviu alguma música, né, do Motorhead. Lógico que existem bandas muito mais pesadas, mas ali colocaram até uma banda até meio famosa para não ficar algo muito assim, sem entender, né? Que banda é barulhenta é essa? Quando a gente já conhece a banda, temos uma noção o qual o barulho ou quão forte, alto é o barulho dessa banda. Essas pessoas foram a shows em Brixton, Brighton, Bristol, Edinburgh, Newcastle e Cardiff, né? Tudo no Reino Unido ali, Escócia e País de Gales, mas o resto é tudo Inglaterra, né? E Dublin, Irlanda. Após cada show, a otologista mediu o número de horas que as pessoas ficavam com os ouvidos zumbindo, né? Por causa do barulho do show. Então vamos lá. Essa figura, é a figura 3.16 do livro do Field, mostra o número de horas, né? E cada pessoa teve zumbido no ouvido após cada concerto. Cada pessoa está representada por um círculo. Então, nesses gráficos aqui, gente, vejam que aqui é zumbido horas, o eixo Y, e o eixo X são os lugares dos shows. Na sequência, primeiro foram em Brixton, depois Brighton, Bristol, Edinburgh, Newcastle, Cardiff e Dublin. Então, essa é a sequência dos shows que a pessoa foi. Primeiro foi Brixton, para último foi Dublin, tá? E aí vejam aqui as horas de zumbido, tá? E cada bolinha é uma pessoa. E aí é quantas horas cada pessoa aqui ficou com um zumbido no ouvido, né? E cada tracinho aqui é um número médio, né, entre essas bolinhas, tá bom? Aqui, então, são variâncias homogêneas e variâncias heterogêneas, nós vamos ver o que é isso. As linhas horizontais representam o número médio de horas que existiu zumbido nos ouvidos após cada show. E essas médias estão conectadas por uma linha, que é essa linha aqui, ó, né? De forma que podemos ver a tendência geral dos dados. Então, a ideia dessa linha é só para a gente ver a tendência, né? Lembre-se de que para cada show, os círculos são os scores a partir do qual as médias são calculadas. Agora podemos ver nos dois gráficos
que a média aumenta à medida que as pessoas vão a mais shows. Então vocês vão reparando que a cada próximo show que a pessoa vai, parece que vai piorando a questão de zumbido no ouvido, tá? Assim, após o primeiro show, os ouvidos zumbem por aproximadamente 12 horas. Mas depois do segundo, eles zumbem por aproximadamente 15 a 20 horas e na noite final da turnê, eles zumbem por 45 ou 50 horas. 2 dias o ouvido fica zumbido. Então parece que é um efeito acumulativo que tem nessa pesquisa, né? Quanto mais shows você vai indo, parece que vai piorando e aumentando aí o número de horas de zumbido no ouvido, tá bom? Então aqui nós temos uma variância que é homogênea e uma variância que é heterogênea. Nós vamos ver agora o que é isso. Ó, esse padrão é visto nos dois gráficos. A diferença entre o gráfico não está nas médias. Se a gente pensar aqui, ó, a diferença aqui não é muito de média. Se você for pegar, as médias não são muito diferentes de um gráfico para o outro. Por mais que o eixo X aqui, o Y, está diferente, né? Mas se a gente for pegar onde está batendo a média, que é o tracinho, não são muito diferentes as médias. Não tem muita diferença. Se você comparar o show em Brixton com o show em Brixton e assim por diante. Se olharmos para o gráfico da esquerda, que é este, veremos que a dispersão dos scores permanece praticamente a mesma após cada show. Os scores estão, na maioria, agrupados em torno da média. Então, como cada bolinha é uma pessoa, vejam que a cada média, a cada show, as bolinhas elas podem se dispersar, mas vejam que elas estão praticamente iguais em cada show. Tá? Colocando de outra forma, se for mensurada a distância vertical entre os scores mais altos e o mais baixo após o show de Brixton, e fizermos o mesmo após os demais, todas essas distâncias serão aproximadamente iguais. Se a gente pegar a primeira bolinha aqui, ó, a bolinha de mais horas, e comparar a distância dela para a bolinha de menos horas, e fizermos isso para todos, nós não vamos ver muita diferença. Então, isso aqui mostra que não variou muito. Em cada condição, ou cada show, não teve variação aqui, né, das condições. Tá bom? Vejam que sempre está em torno da média. Então, isso seria uma variância homogênea. Aqui, o teste de Levene, por exemplo, não daria significativo, tá? Porque não teve muita diferença pelas condições. A variação foi praticamente a mesma em cada show, tá? Tá. Embora a média aumente, o espalhamento dos scores para a perda de audição é a mesma a cada nível da variável show. A dispersão dos scores é a mesma após Brixton, Brighton, Bristol, Edinburgh, Newcastle, Cardiff e Dublin. Isso é o que queremos dizer por homogênea da variância. Então é isso que o TST quer ver. Quer ver se dois grupos, aqui é um grupo só, né? Mas dois grupos diferentes, se isso aqui muda entre os grupos, se essa variação aqui muda de um grupo para o outro. O TST assume que não muda, mas é o teste de Levene que vai mostrar para nós se muda ou não. Aqui é já quando nós temos um outro lado, que é quando as variâncias não são iguais. O gráfico da direita, que é este, mostra uma situação diferente. Se você examinar a dispersão dos scores após o show de Brixton, verá que estão bem concentrados em torno da média. Então vejam que aqui, ó, Brixton, os shows, a cada pessoa, cada score aqui de zumbido, horas de zumbido no ouvido, vejam que eles estão bem próximos. Então aqui eles estão bem homogêneos aqui, né? Eles estão quase pontuando igual. A diferença entre uma pontuação e outra de uma pessoa para outra é bem pequena. Tá? A distância vertical entre o maior e o menor score é pequena. Mas após o show de Dublin, que é o último, né, por exemplo, os scores estão bastante espalhados em torno da média. A distância vertical entre o maior e o menor score é grande. Então vejam a diferença aqui, como está espalhado já. Como para uma pessoa teve, 70 e poucas horas de zumbido, enquanto para outra pessoa aqui teve menos de 40 horas. Então teve uma diferença entre cada pessoa muito grande aqui. Então aqui é quando o teste de Levene já vai dar significativo, porque ele vai mostrar que não é homogêneo, né? Há uma diferença bem grande aqui.
Aqui, de novo, sempre lembrando que aqui é vamos supor, um estudo longitudinal, onde a pessoa larga começa ouvindo o show aqui, ela passa por vários shows a mesma pessoa, até chegar no último. Então, aqui nós estamos comparando ela com ela mesma. Nós poderíamos comparar grupos também, né? Por exemplo, aqui, a gente poderia comparar, vamos supor, o grupo A, que foi no show em Brixton, e o grupo B, que também foi no show em Brixton. E a gente compararia cada show, digamos. A gente poderia ver que os primeiros shows, até pelo menos Brighton, nós poderíamos ver que os grupos não variam muito. A partir daí, ó, em Bristol, a gente já começaria a ver uma variação. Então, quer dizer, a variação entre os grupos já não é igual. E assim por diante, tá? Aqui, se você pegar o último em Dublin e comparar, vamos supor, o grupo de Dublin com esse outro grupo de Dublin, nós veríamos que o teste de Levene daria significativo, porque a variação em torno da média foi muito diferente entre esses dois grupos, tá? Isso pensando em grupos diferentes, tá bom? Esse é um exemplo de heterogeneidade da variância, isto é, em alguns níveis da variável show, a variância dos scores é diferente dos outros níveis, ou seja, também as diferenças de um grupo, né, da variável, tipo, de um grupo, são muito diferentes da variância do outro grupo, se a gente pensar em grupos diferentes, né? Nesse caso, a distância vertical entre o maior e o menor score é diferente entre diferentes shows, tá bom? Então, eu só trouxe isso para acho que a gente entender, fazer reflexões aqui, para que serve o teste de Levene, tá? Então tem um exemplo aqui de música, tal. Então, né, aqui usando sempre o exemplo de uma pessoa com ela mesma. Então, ela na condição 1, ela na condição 2, ela na condição 3, a gente iria ver se ela foi variando igualmente, esses grupos, ou foi variando de forma diferente. E assim a gente poderia fazer uma analogia, um grupo versus o outro grupo, e comparar, né, e ver se a variação do grupo A foi igual ou diferente da variação do grupo B. Lembrando que esse é porque o teste T assume que essas variações entre os grupos são iguais. Tá? Aqui um outro exemplo que está no livro, que é memória de trabalho e aritmética. Tá bom? Então, ó, como foi descrito no capítulo 6, Noel, em 2009, mensurou o quanto uma memória de trabalho, que a gente estuda, né, pelo menos o GEL, que estuda bastante memória operacional, né? Quanto uma memória de trabalho com capacidade limitada restringe um desempenho numérico precoce. Crianças de 4 a 5 anos forneceram mensurações em vários aspectos da memória de trabalho e habilidade de aritmética. Então, 88 crianças estavam no primeiro ano da pré-escola e 42 estavam no segundo ano. Tá? Como parte do estudo, as duas turmas da pré-escola foram comparadas com testes cognitivos, numéricos e outros testes. Os grupos foram comparados por teste T, porque eu tenho só dois grupos, né? Então comparei aqui teste T, usando hipóteses unilaterais. Era esperado que as crianças do segundo ano tivessem um desempenho melhor do que as do primeiro. Vai ficando mais velho, a tendência aqui nessa idade é ir melhorando. Pelo menos a hipótese, né? Observe a tabela abaixo, é reproduzida integralmente. Os autores forneceram os valores P exatos e os limites de 95% de confiança em torno da diferença média entre os grupos. Esta é uma boa prática. Embora eles não tenham dado o tamanho do efeito, ele é possível de calcular, visto que você tem toda a informação necessária. Essa é a tabela. Então, eles fizeram, ó, grupo 1, vamos ver aqui em cima primeiro. Grupo 1, um N, 38 alunos. Grupo 2, segundo ano, 42 alunos. Grau de liberdade, 78 aqui, né? Aqui é o valor T. Então, tudo isso aqui é o valor T e o grau de liberdade para todas essas dados é 78. O valor P, que é aquele valor da probabilidade unilateral, e o intervalo de confiança. Então, é uma tabela com bastante informação. Então, vejam, ó, circuito fonológico. E aí o GEL que estuda muito essas paradas. Expande palavra. Então, o que a gente viu que foi significativo, né? Vejam que a média do segundo ano, ela é maior que a média do primeiro ano. E aí você pode pensar, pô, mas a diferença é minúscula, né?
mas deu significativo. Então, essa diferença minúscula pode ser não tão minúscula assim, tá bom? Expande palavras, que é a capacidade, né, acho que de lembrar palavras. Expande comida animal, tá? Então, vejo que também deu uma diferença. A gente pode olhar e achar que é pequena, porém, deu significativo. E aqui tem os intervalos, tá? Repetição de não palavras, pseudo-palavras, também deu significativo aqui entre os grupos, tá? Sempre o segundo ano pontuando mais que o primeiro. Repetição de não palavras, tá? Aí nesse repetição de não palavras, não, desculpa, esse aqui, né? Isso, vamos lá. Repetição de não palavras, a gente vai ver que teve diferença. A média do segundo foi maior que a do primeiro, mas quando a gente vai olhar o valor da probabilidade, a gente vê que bateu ali, tá perto, né? Mas não deu significativo, né? Porque teria que ser 0,05 para baixo. Deu 0,056. Então, mostra que este resultado não teve diferença significativa. Então, eu não posso rejeitar a hipótese nula, mostrando que os grupos não têm diferença. Por mais que tenha uma diferença aqui entre as médias, essa diferença não foi significativa. Pode ter tido um erro amostral aí. E aí, uma dica que eles dão é isso aqui, ó. Sempre que vocês virem intervalo de confiança e o intervalo de confiança cruzar o número zero, tá? Isso vai significar que não deu significativo. Porque, veja, menos 0,08 é o menor parte do intervalo de confiança e o maior é 0,75. Né? Vejam que para esse número, esse extremo chegar ao outro extremo, vai ter que passar pelo zero. Quando passa pelo zero, não dá significativo. Tá? Isso é uma dica que eles dão. Ó. Você pode ver que praticamente todos os testes T são estatisticamente significativos e que, exceto uma repetição de não palavra, o valor P é de 0,056. Todos têm intervalos de confiança que não inclui o zero. Então, se vocês podem olhar aqui, todos os outros, nenhum inclui o zero. Tá? Quando você tem valores assim, que incluem o zero, normalmente não dá significativo. O intervalo de confiança para a repetição de não palavras é menos 0,08. E o valor maior é o de 0,75. Isso significa que, generalizando para a população, que é isso que é a ideia de intervalo de confiança, não poderíamos ter certeza se o segundo ano teria uma média mais alta do que o primeiro, ou se o primeiro ano teria uma média mais alta do que o segundo, ou se elas seriam idênticas. Então, quando o valor é assim, ó, cruza o zero, não é uma boa. Quer dizer que deu ruim. Esse dado aqui, ou teve erro amostral, ou para essa medida, né, vejo que para todas as outras medidas, deu praticamente tudo deu significativo, menos essa. Talvez para essa medida eu teria que aumentar o número da minha amostra. E aí talvez esse número diminuísse. Mas com esse número de amostra aqui, essa medida não foi sensível. Tá? Eu só queria fazer algo para vocês, para mostrar um artigo que até eu estou lendo ultimamente, só para mostrar para vocês quão forte é essa questão mesmo do intervalo de confiança cruzar o zero. Para isso, só para vocês terem ideia de quando vocês forem ler artigos e tiver intervalo de confiança, vocês já podem ficar de olho aí. Meta-análise apresenta muito intervalo de confiança, vários estudos apresentam intervalo de confiança. Isso pode ajudar vocês também. Eu só quero abrir um estudo aqui para vocês verem. Eu estou lendo agora um estudo sobre o efeito da idade sobre funções executivas. E ele apresenta isso e deu para ver ali direitinho. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. É uma meta-análise que eles fizeram de 2020, o estudo. E aí eles vão apresentar uma tabela, e essa tabela apresenta vários intervalos de confiança. E aí a gente consegue ver que aqueles que não deram significativo é porque cruzou o zero. Então vamos lá. Então a ideia, só para vocês verem, é diferenças de idade, né, em subcomponentes das funções executivas no estudo deste ano aqui, em 2020. Tá? Eu até mandei e-mail para esse cara aqui, porque eu tinha o pré-print, né, desse artigo. Aí eu queria saber se ele quanto tempo ia demorar para eles publicarem. Ele me mandou e-mail, falou que não ia demorar muito, que
Se eu quisesse, ele me mandava assim que publicasse, mas não mandou nada, mas tudo bem, é correria. O cara nem lembrou, mas o cara respondeu pelo menos. Aí aqui, ó, uma tabela. Então aqui ele está dando tamanho de efeito, intervalo de confiança e outros índices de qualidade do estudo. Aí vejam, ó, aqui é tamanho de efeito. Tudo que tem asterisco, ele quer dizer aqui na tabela, que se deu asterisco é porque foi significativo a diferença entre os grupos. Né? Já aprendemos. Aqui é G, né? G, mas é a mesma coisa que o que nós aprendemos, tá? Que é aquele D de cone, tamanho de efeito. Acho que ficou pequeno para vocês verem, mas a ideia é só para vocês. A gente vê aqui, ó. Então, sempre que tiver asterisco, é porque o grupo dos jovens teve diferença do grupo dos idosos, tá bom? Vejam que aqui, ó, essa tarefa Go no Go não deu significativo, não teve asterisco. Quando você vai olhar o intervalo de confiança, você vai ver que ele cruza o zero, tá? Outro que não deu significativo foi essa aqui, ó, uma tarefa de atualização, uma tarefa de velocidade de processamento, tá? Que é uma tarefa de comparação de letras. Vejam que não tem asterisco, então a diferença entre jovens e idosos não teve diferença. Quando você pega o intervalo de confiança, você vê que cruza o zero. Então mostra que não teve mesma diferença. Um outro aqui em alternância, a tarefa, que é uma tarefa de alternar tarefas. Aqui não tem asterisco, não foi significativa a diferença entre jovens e idosos. Quando você vai ver o intervalo de confiança, você vê que ele cruza o zero. Tá bom? Então, isso aqui é só uma dica para quando vocês forem ver meta-análise, quando vocês forem ver estudos que colocam muito intervalo de confiança, se vocês olharem que o intervalo de confiança cruza o zero, batata que não deu significativo a diferença que vocês estão estudando vendo ali. Tá bom? É a só dica que eu queria passar para vocês. Tá? Então podem perceber que sempre que vai cruzar o zero, não dá significativo, e quando não cruza o zero, sempre dá significativo. Beleza? Tá. Pessoal, 2h13, né? Queria saber de vocês. Vamos até o fim, vamos parar por aqui, continuamos na semana que vem, que seria o nosso último, pelo que eu lembro, dia 17. Aí eu quero ouvir vocês agora, o que vocês acham. Que a gente pode finalizar, Wander, até para manter ao mesmo tempo, que depois vai ficar tudo no YouTube e tal, o tempo do encontro. E aí semana que vem a gente já faz isso com um tipo de encerramentozinho, assim, alguma coisa assim, só para agradecer e tal, falar como vai ser ano que vem, e aí beleza. Até porque semana que vem a gente tem que ver como vai ser. Eu mandei mensagem pro Bruce já, que vai ser a defesa dele de mestrado na quinta-feira. Dependendo do horário, não sei se ele vai conseguir abrir aqui a gente para gravar. Então, a gente ajeita certinho. Não, tipo, porque até dependendo de que horário que for, até quero assistir também a defesa dele e tal. Acho que dá pra gente assistir, né? Sim, acho que sim. Acho que vocês mandarem o link, acho que sim. Mas eu não sei o que vocês acham. A gente já encerra, já fecha, e aí semana que vem a gente só finaliza o teste T e faz um fechamento e já era. Então, quem tá por aí, o que acha? Por mim, tranquilo. Se quiser continuar, de boa. Tem mais alguém aí para responder? Não? Como eu não tô vendo, eu não sei. Só o Raoni agora. Pode falar, Rony. Fone que... Meu microfone quebrado aqui. Estão me ouvindo agora? Estamos ouvindo, Sim. cara. Eu ouvindo. Então, por mim, tranquilo, dá pra continuar. Só meu microfone que não quer falar, mas de resto tô aqui. Beleza. Não. Então, perfeito, pessoal. Então, vamos continuar, falta pouco. Então, pessoal, é só para vocês entenderem, então, intervalo de confiança. Você vê que é igualzinho o artigo que eu mostrei. Como cruza o zero não deu significativo, tá? Então, normalmente, numa tabela que vocês forem apresentar, uma tabela assim é legal de apresentar, comparando grupos, por exemplo, né? Coloca ali um grupo, o outro, o N dos grupos. Aí pode pôr o valor, se for teste T, o T, se for a nova F, né? Se for correlação, coloca o R da correlação. Aí você pode pôr a probabilidade e o intervalo de confiança. Então, uma tabelinha legal de vocês pegarem de modelo aí. Tem no livro, né? Que aí vocês podem usar de modelo, que é uma tabela bem explicativa, tem muito dado aqui, dá para você ver essas diferenças, tá? Beleza, aqui eu tinha colocado isso aqui, mas aqui a gente faz um outro momento, que é calcular o tamanho de efeito do Raven. Que como a gente tem a média, o desvio padrão, a gente conseguiria fazer, que é o Raven aqui, ó.
né? Mas, como a gente vai andar aqui para terminar, então a gente faz isso talvez na semana que vem ou outro momento, tá bom? Ou vocês podem fazer e mandar no grupo lá. E aí a ideia é então a gente entrar no teste T diferente. Então o que a gente viu foi teste T independente. Eu tenho um grupo e eu tenho o outro grupo. E um grupo não depende do outro, eu quero comparar se o grupo A tem diferença do grupo B. Sempre lembrando que um desses grupos é o experimental. Normalmente você cria uma intervenção, um protocolo, algo para ser feito a este grupo. E o outro grupo fica ali na sua rotina normalmente normal. Ou ele pode também fazer uma atividade, mas é uma atividade que, vamos supor, se sabe que não vai ter efeito naquilo que você quer que tenha efeito. Então você fica vendo TV aí e os outros vão fazer exercício físico. Um exemplo, tá? Aqui, agora, é quando a gente tem um grupo que vai passar por condições diferentes. Então, vamos supor aqui nisso que eu falei, exercício físico e TV, a gente faria as mesmas pessoas passarem por exercício físico e depois, um outro dia, as mesmas pessoas passariam pelo dia da TV. Então, aqui é o mesmo grupo, mas o que muda são condições, tá bom? E é o teste T relacionado, ou também chamado de é, teste T pareado, ou também teste T de medidas repetidas. Então, existe aí vários nomes para dizer a mesma coisa. O teste T relacionado, também conhecido como teste T pareado, esses termos são utilizados indistintamente, então, falou um, falou outro. Se alguém falar assim, eu fiz um teste T relacionado, é raro. No Brasil, raramente alguém fala isso, tá? Mas pode ser que um dia vocês trocando ideia com um estatístico, ele use esse termo aí. E ele já sabe o que é então, tá? E se ele falar também o teste T pareado, ou de medidas repetidas, tudo igual. Como foi explicado no início deste capítulo, o teste T relacionado é usado quando os mesmos participantes fazem parte de duas condições. A fórmula para esse teste é parecida com o teste T independente. Entretanto, o teste T relacionado é mais sensível que o teste T independente. Por que mais sensível? Porque estamos lidando com a mesma pessoa. Então vamos ver aqui, ó. Isso se dá devido ao fato de que cada participante toma parte nas duas condições e, portanto, cada participante pode ser testado contra ele mesmo. Porque a ideia desse teste T pareado é você está querendo ver a diferença daquela pessoa com ela mesma e não de um grupo versus o outro. Essa é a pegada. Se tivermos 20 pessoas para um delineamento relacionado, as mesmas 20 pessoas nas duas condições, precisaríamos de 40 em um delineamento não relacionado, né? Então veja, eu tenho condição exercício físico e TV, tá? Então, se eu tenho 20 pessoas nesse tipo de teste relacionado, eu vou ter 40 medidas, porque eu tenho 20 pessoas passando por exercício e as mesmas 20 passando pela TV. Ao todo, eu vou ter 40 dados. Se eu quero ter 40 dados, um grupo versus o outro, aí eu tenho que ter 40 pessoas e não 20. Porque aí eu vou ter que ter 40 pessoas, sendo que 20 vai para a TV e 20 vai para o exercício físico. Então, esse tipo de teste também diminui o tamanho da sua amostra. Você pode ter uma amostra menor, tá? Desse modo, a fórmula para o teste T relacionado leva em consideração o fato de que estamos usando os mesmos participantes. Se você comparar um teste T relacionado com um teste independente, teste T independente, usando os mesmos conjuntos de dados, descobrirá que o teste T relacionado fornece um resultado com um valor de probabilidade associada mais alto, pois a comparação dos participantes com eles mesmos reduz a variância intra-participantes, levando a um valor mais alto de T. Então tem essas diferenças aí. Que você pode pegar o seu conjunto de dados, ir lá no programa e colocar, vou fazer pareado. Agora eu vou fazer independente. E você vai ver que vai ter diferença aí no final. Então aqui eles dão um exemplo. Ó. Imagine que você quer descobrir se tipos diferentes de visualização ajudam no controle da dor. Para simplificar, vamos supor que existem dois tipos de visualização. Visualização, gente, é imagem. Você vai ver imagens. A ideia é, será que se eu ver determinado tipo de imagem, eu sinto menos dor? Essa é a ideia. Então, ó, imagine-se realizando um teste T muito excitante, condição estatística. Então, você vai ver essa imagem aí, você fazendo um teste T, manjando fazer as coisas bonitinhas, é isso que você vai imaginar, vai visualizar. No outro, imagine-se deitado em uma praia ensolarada bebendo coquetéis, né? Muito melhor. Condição praia. A ideia é, será que se eu visualizar essa condição praia,
eu vou sentir menos dor, porque vamos supor, hipóteses, né? Eu vou estar mais confortável, em um ambiente mais agradável, mais descontraído. Será que essas sensações em visualizar isto diminui minha dor em comparação se eu imaginar eu na frente do computador realizando o teste T de dados do meu doutorado, do mestrado? Então a ideia é, há diferença na dor eu visualizar uma condição ou outra, ou não? Os participantes sentam e são apresentadas as visualizações enquanto suas mãos são colocadas em água quase a ponto de congelar. Embora não tenhamos tentado isso, temos certeza de que temos certeza de que deve ser muito dolorido. A variável dependente é o número de segundos que os nossos participantes aguentam ficar com as mãos dentro da água, certo? E a variável independente é a visualização que nós vamos mostrar, tá? Ou fazendo algo estatístico, ou na praia bebendo alguma coisa. Então, assim, ó, agora vamos lá. Como estamos conduzindo esse estudo com delineamento intra-participantes, que é mais sensível, não podemos simplesmente colocar os participantes em uma condição e depois em outra. Isso pode levar a efeitos de ordem. Quem veio primeiro, quem veio depois. Isso é efeito de ordem. Ou pode ser que ninguém retorne para a segunda condição. Porque, detestei a primeira, minha mão congelou, nem vou voltar na segunda. Portanto, metade dos participantes faz a condição A e depois a B. E metade dos participantes faz a condição B e depois a A. Né? Então, normalmente a gente faz isso aqui. É um rigor metodológico, tá? Para a gente poder tirar aí o efeito de ordem. Aqui são participantes, né? Então, nós temos 10 participantes. Aqui foi o número de segundos que os participantes, quando eles estavam visualizando uma condição estatística, conseguiram manter, né? Então, é o segundo de cada participante, ele conseguiu manter, né, ali na bacia com gelo. E as mesmas pessoas na condição de praia, visualizando condições de praia, quanto tempo elas ficaram, cada uma delas, com a mão ali na bacia com gelo. Então vejam, os mesmos participantes, é um grupo só que eles passam pela condição estatística e eles também passam, em outro momento, pela condição praia. E aqui são as tabelas, que eu vou mostrar só como é que faz aqui então, já que estamos aqui, vamos lá. Deixa eu ver aqui, ó. Estatística praia. Então tem o banco de dados e nós temos aqui o valor dos segundos deles, de cada um. Então é bem fácil de fazer no SPSS e também no Movi ou no JASP. Você tem que vir aqui analisar, pelo menos no SPSS, comparar médias, e o teste T aqui para comparar médias é esse aqui, ó. Teste T de amostras em pares. E aí nós temos aqui, eu vou só voltar para ver como é que é. Então nós temos aqui, ó, variável 1, variável 2. Então nós temos um par. Isso quer dizer que tem a condição 1 e a condição 2. Então vamos colocar a condição praia primeiro e a condição estatística depois, né? Então isso aqui é o desenho experimental, veja. O primeiro par foi, as pessoas passaram primeiro pela praia e depois por estatística, né? Opções, se eu quiser mudar, intervalo de confiança, beleza. Aqui não tem mais nada a fazer, a gente dá OK. Então vamos ver. Aqui vai ter praia de estatística, a média. Então vemos que a média de estatística de quem visualizou praia é maior do que a média de quem visualizou estatística. O número de pessoas em cada um é 10, que é o mesmo número de pessoas, né? 10 fizeram em um e também fizeram em outro. O desvio padrão de ambos é bem parecido. E o erro padrão. Já aqui nós temos correlação, né? Porque como ele é algo que eu não sei se os outros programas dão. O SPSS, você vê que no teste T independente ele não dá. Aqui no pareado ele já dá, né? A correlação entre praia e estatística. E veja que a correlação é muito pequena, né? 0,07. Então ela é bem pequena, né? Essa correlação aqui. Bem pequenininha, bem fraca. E aí aqui a gente vai ver que tem a média, o desvio padrão, o erro padrão, aí nós temos os intervalos de confiança, alguma coisa nós já podemos ver.
Se vocês pegarem o intervalo de confiança, menos 0,2868 e superior 6,286, tá, né? Se vocês olharem aqui, a gente já viu que cruzou o zero, né? Para esse extremo chegar no outro, tem que passar pelo zero. Então, isso já nos indica que não deu significativo. E aí nós vamos olhar e não deu mesmo. Deu 0,069. Grau de liberdade deu 9, né? 10 menos 1, 9. Esse é o valor T. Né? Então, tudo isso aqui que a gente consegue encontrar nas tabelas, tá bom? Então, a gente já viu que cruza o zero, intervalo de confiança. Isso já mostra para nós que não deu significativo. Então, quer dizer que visualizar praia com esse número de pessoas, N10, né? Nessa amostra aí, não deu diferença não deu diferença significativa, né? Entre eu visualizar praia ou visualizar estatística, pensando em dor. Não deu diferença significativa. Pode ser que se eu aumentasse para 20, 30, 40 pessoas, pode ser que esse número diminua. Mas é uma hipótese. Né? Com N10, nós não conseguimos obter diferença significativa. Tá? Então, ó, vamos lá. Aumenta aqui. Vamos lá. Então, nós temos aqui o que nós já vimos, as médias, o N, desvio padrão, erro padrão. Aqui é uma correlação. Isso nos mostra que não existe um relacionamento entre valores na condição praia e valores na condição estatística. 0,07. É realmente muito fraco a correlação. Essas condições não têm relação. E aqui o que vimos? A diferença entre as médias, né? Aqui deu menos 3, lá tinha dado mais 3. Isso é porque entrou primeiro estatística e depois praia, tá? Desvio padrão, erro padrão da diferença, erro padrão da média, intervalos, eles falam aqui, ó, os intervalos de confiança mostram que temos 95% de certeza de que o intervalo, que é este intervalo aqui, né, contém a diferença das médias, mas como sabemos que cruza o zero, o valor de P não deu significativo. E aqui é só como reportar. Então, eu vou só mostrar para vocês como reporta, que eu tinha pulado lá. Aqui como reporta, aqui o teste T independente, depois vamos ver como reporta o teste T relacionado e acabou. Então, como reportar? Aqui é aquela questão do barulho e memória, tá bom? Só para a gente lembrar. Vimos que deu diferença. Quem não ouviu o barulho, lembrou mais o grupo do que aqueles que ouviram. Então, como a gente podia reportar? Os participantes na condição barulho lembraram-se de menos palavras, aqui está a média das palavras de desvio padrão, do que os participantes na condição sem barulho. A diferença de médias entre as duas condições foi de 6,58, que é considerado um efeito grande, vimos lá o tamanho de efeito. O intervalo de 95% de confiança para a diferença estimada das médias populacionais apresenta também o intervalo de confiança. O teste T independente revelou que, se a hipótese nula fosse verdadeira, tal resultado seria improvável de ter ocorrido. E aí ele mostra aqui, ó, T, graus de liberdade, o valor de T, o valor de P. Tá? Portanto, conclui-se que o barulho afeta a memória de curto prazo, pelo menos quanto à lembrança de palavras. Então vejam tudo que ele reportou. Estatísticas descritivas, ele fez a diferença entre as médias, ele também mostrou o tamanho de efeito entre a diferença entre os grupos, apresentou o intervalo de confiança e depois colocou aqui o valor de T, os graus de liberdade, né? O valor de T e depois ele coloca aqui o P. Tá? E aqui, vamos lá. Aqui é para o TST pareado. Então, ó, embora possamos ver que aqui é só o que aqui é como ele reporta, né? Aqui é só ainda um pouco sobre análise de dados pareados. Embora possamos ver, por incrível que pareça, que os participantes da condição praia realmente mantiveram suas mãos na água quase congelada por mais tempo, então a média foi de 10,3 segundos, em contraste com a média da condição estatística
de 7,3 segundos, né? Então foram 3 segundos de diferença. A análise nos deu um valor T de 2,06, com um nível de probabilidade associada a 0,069. O intervalo de confiança é amplo, podemos dizer com 95% de confiança que o intervalo D, aí tem o valor do intervalo aí, contém a verdadeira diferença das médias populacionais. Isso quer dizer que não podemos ter muita certeza, ao repetirmos o estudo, de que a visualização da praia daria um resultado melhor. Portanto, temos de concluir que não existem evidências que sugerem que esse tipo de visualização afeta o controle da dor. Parte de sua análise textual pode ser algo como, então a gente poderia colocar: embora se possa ver que os participantes na condição praia mantiveram suas mãos na água quase congelada, em média, 10,3 segundos, enquanto a média da condição estatística foi 7,3 segundos, os limites de confiança de 95% nos mostram que, se fôssemos repetir o experimento, a diferença das médias populacionais entre as condições estaria em algum ponto entre menos 0,287 e 6,287. Portanto, não podemos ter certeza de que, na população, a visualização da praia daria um melhor resultado. Aí, de novo, nós temos o valor, o T, grau de liberdade, o valor de T e o valor de P. Tá? Então, isso aqui é dessa maneira que a gente reportaria. Veja que a maneira de reportar tanto um como o outro são meio que bem iguais. Você coloca as médias, ele depois desvia o padrão aqui, né? Então, ele colocou a média, comparou as médias, mostrou o intervalo de confiança, né? E fez aquela reportação que é T, grau de liberdade, o valor de T e o valor de P. Beleza? Então é assim que a gente poderia reportar os dados aí para um teste T pareado. Tá bom, pessoal? Não sei se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida, algo a apontar, algo que não entendeu. Por hoje era só isso mesmo. Aí, se vocês tiverem alguma coisa, fiquem tranquilos aí para falar. Aí eu tô tranquilo, deu para pegar tudo direitinho, sim. Eu tô tranquilo também. Achei que foi bem progressivo, assim, né? Você acabou, o Rodrigo trouxe bastante coisa interessante, até que não estava no livro principal. Então ficou bem completo. Acho que o pessoal que conseguir assistir vai poder ter bastante conhecimento aí. Acho muito importante, né, ter esses exemplos que o Wander traz de fora do livro, né? Aplicação na vida mesmo, e dentro de artigos que ele mesmo está lendo, né? Exato, isso ajuda também a ir ligando as coisas, né? Não, de boa, gente, de boa. Então, acho que é isso, pessoal. Acho que vocês viram como faz os testes que a gente fez no SPSS. Se quiser, a gente pode tentar fazer semana que vem em outro software. Por exemplo, os mais os gratuitos, né? Que qualquer um pode baixar aí, que é o JASP, o Jamovi. Eu até posso ver, se quiser, como faz no R. E aí a gente faz um R também, se quiser, só para tirar só para ver como é que o R vai demonstrar isso, tá bom? Se for pertinente. E acho que é isso, pessoal. Acho que para este ano terminamos aqui teste T, tá? Acho que para a semana que vem, dia 17, a gente pode mais trocar ideia, conversar sobre a vida, quiser falar de estatística, trazer um artigo que vocês estão lendo, que vocês não estão entendendo direito como está sendo reportado ali. Acho que fica um encontro mais aberto. Essa é a minha ideia, não sei de vocês, não sei o que o Camilo pensa, né? Pensei de fazer um encontro mais aberto. E se quiser, a gente poderia rodar em outros programas só para vocês verem também, e vocês também poderem brincar, rodar. Eu posso mandar o banco de dados aí lá no grupo e vocês rodarem em casa, saber se rodou direitinho, se não rodou, onde travou, sabe? Isso a gente pode fazer também. Aí eu não sei o que vocês acham sobre isso. Acho legal fazer assim, né, Wander? Porque o pessoal interage mais, né? Tem aqueles encontros mais light. Mas seria bom que viesse mais gente também, né? Tá vendo só nós quatro, né?
Mas acho que semana que vem a gente pode ir conversando, já avisar isso, aí talvez a Letícia esteja, ou a André, acho que pelo que entendi, ela encerrava algumas coisas hoje. Então, de repente, o pessoal participa mais no final. Talvez a Brenda esteja um pouco mais tranquila e a gente vai discutindo. Opa, então acho que é isso, pessoal. Por hoje ficamos aqui, teste T, né? Vimos pareado e não pareado, beleza. O independente. E acho que fechou, pessoal. E na semana que vem a gente troca uma ideia. Mas acho que é isso. A semana que vem é algo mais light, mais abertão, para a gente trocar ideia, para a gente poder, né, dar risada, falar da vida aí, falar de estatística. Quem quiser trazer alguma coisa pode trazer, acho também. E aí terminamos, gente. Dia 17, último dia aí. Acho que mesmo variando o número de pessoas, algumas vezes um pouco mais, outras vezes um pouco menos, esse grupo andou. E eu achei que foi legal, gostei de participar dele, aprendi, sempre aprendo, né? Aprendi, assim, lendo livro, vendo os outros livros e tal. Com certeza, ajudou todos aqui, acho. E bacana, bom, aí a gente pensa pro ano que vem como vai ser, que data vai ser, que dia, horário, se, né, como que podemos continuar. Achei que foi proveitoso. Com certeza. Aí a gente manda lá o link, alguma coisa assim, se for fazer alguma coisa diferente, e vai se comunicando por lá pelo grupo, beleza? Aí melhor a gente já ir encerrando para o vídeo não ficar mega gigantesco. Demorou. Então, pessoal, um abraço, boa semana para vocês. Bom fim de semana aí, se cuidem. E a gente se vê amanhã, né, no GELP. E quinta-feira que vem a gente se vê de novo aí para se despedir. É isso aí. Obrigadão, hein, pessoal. Boa tarde para vocês. Falou, falou. Obrigadão. Até a próxima. Tchau, tchau. Até, falou. Boa tarde. Até Falou, mais. tchau, tchau, falou.